Eu quero começar a estudar mitologia nórdica, mas eu não sei exatamente por onde. Ou como. Ou o quê? A gente ouve essas histórias sobre Odin e Loki, sobre Ragnar e seus filhos, e a vibe que elas passam é algo incrível. Mas aí tu vai pesquisar e nunca sabe ao certo se o que tu tá lendo é o que os vikings acreditavam ou é o que a Marvel quer que tu acredite. Nesse vídeo tu vai aprender quais são as melhores fontes, o quão confiáveis elas são e aonde encontrar essas fontes. Roda a vinheta. Eu meio que esqueci de fazer vinheta. Muitas das histórias sobre os deuses antigos não sobreviveu à passagem dos anos. Elas foram destruídas pelo tempo ou pelo fanatismo religioso. E hoje estudar mitologia é como montar um grande quebra-cabeça, que tu só tem metade das peças. Agora imagina que muitas das peças que tu tem não é a peça original. É alguém que viu a peça original e desenhou pra ti como é que a peça era. Algumas dessas pessoas são verdadeiros artistas plásticos com memória fotográfica. Já outros são sujeitos meio suspeitos, querendo te vender um pack de peças. Got something that might interest you. Estudar mitologia nórdica é tentar montar esse quebra-cabeça, com algumas peças 100% garantidas e outras nem tanto. And join my friends in Valhalla. As primeiras histórias de mitologia nórdica que a gente deve buscar são as peças garantidas, que a gente vai utilizar como base para montar o nosso quebra-cabeça. E como peça base para os nossos estudos, eu indico um livro chamado Edda Poética. Sabe como no final do ano o Spotify faz aquela playlist das músicas mais tocadas? No final da Era Viking surgiu esse livro com a compilação de várias histórias. Até hoje a gente não sabe quem criou ou por que criou, ou mesmo qual critério que utilizou. Mas linguistas e pesquisadores como o Dr. Jackson Crawford já constataram que muitas dessas histórias foram colocadas no papel no final da Era Viking, mas foram criadas muito antes. Além desse livro, existem outros documentos, só que são bem menores, e geralmente quando tu compra uma tradução da Edda Poética, essas outras histórias vêm junto. And join my friends in Valhalla. Depois das peças base, a gente começa a expandir um pouquinho mais, pegando os autores clássicos lá do século XIII, como o dinamarquês Saxo Grammaticus e o islandês Snorri Sturluson. Mas é aí onde começa o problema. Snorri, por exemplo, tem algumas das histórias mais populares, mas ele era cristão e viveu 200 anos depois da Era Viking. A nível de comparação, 200 anos atrás, o Brasil era colônia de Portugal. Além disso, Snorri acreditava que os deuses nórdicos foram confundidos com deuses, mas eles eram uma família que realmente existiu. Em Troia. Ah, mas então desconsidera tudo que esse maluco falou. O problema é que Snorri e vários desses autores clássicos tinham acesso a histórias que não sobreviveram à passagem dos anos, e eles incluem trechos dessas histórias nos livros que eles escrevem. Por exemplo, a famosa história de Thor pescando a serpente do mundo Jormungandr. Na versão que Snorri conta, Thor fez tanta força para puxar a serpente que o pé dele rachou o casco do barco. Na versão que a gente tem não conta esse detalhe e parece algo bobo que Snorri teria adicionado só para dar um gostinho, mas achados arqueológicos mostram essa cena acontecendo com o pé do Thor rachando o casco do barco. Isso mostra claramente que Snorri tinha uma versão mais antiga dessa história que não chegou na gente. Então, por mais que não dê pra gente confiar 100% no Snorri, a gente precisa sim levar em consideração o que ele fala. O melhor livro do Snorri para se aprender mitologia nórdica é a Edda em prosa. Não confundir com a Edda Poética, que foi o livro de antes. A Edda em prosa é um livro criado para ensinar poesia nórdica. Mas para ensinar poesia nórdica, ele precisou ensinar mitologia, e a gente entra junto. And join my friends in Valhalla. A gente já falou das peças base do nosso quebra-cabeça, dos desenhistas de peças famosos. Agora tá na hora de a gente falar das sagas nórdicas. A saga de Ragnar Lothbrok, de Eric o Vermelho, de Vinland. As sagas nórdicas geralmente contam histórias de famílias, misturando momentos históricos com situações fantasiosas, como Ragnar enfrentando um dragão. Em meio a essas histórias, a gente consegue ver alguns relances de como os nórdicos viam e interagiam com os deuses. Apesar de hoje a saga mais famosa ser a de Ragnar, originalmente os grandes heróis nórdicos
eram os da família de Volsung. Essa saga começa com a linhagem do próprio Odin, e os heróis dessa família inspiraram alguns dos personagens mais clássicos, como o próprio Aragorn, de Senhor dos Anéis. And join my friends in Valhalla. E para finalizar o nosso quebra-cabeça, a gente tem os relatos de pessoas de outras culturas que presenciaram ou participaram de rituais nórdicos, como é o caso do árabe Bin Fadlan, que relata o período que ele passou com um povo de cultura nórdica no livro Viagem ao Volga. Ele participou dessa viagem como escriba e fez um relato extremamente técnico, o que torna uma leitura muito chata, mas muito confiável. Todos os relatos de pessoas interagindo com o povo nórdico têm que ser analisado com a perspectiva de que existia um certo preconceito deles para com o povo nórdico, como é o caso do padre Adam de Bremen. Ele relata que os vikings cercaram e invadiram a cidade de Bremen e mataram todo mundo. E no ano seguinte fizeram de novo. Mas padre, se eles mataram todo mundo, quem que eles mataram no ano seguinte? Estudar mitologia é algo muito complicado, e uma cronologia completa é algo absolutamente impossível, porque algumas dessas histórias não são totalmente confiáveis. Outras histórias têm múltiplas versões, e uma terceira parte dessas histórias a gente só tem um trecho e não tem a história completa. Então a melhor forma para tu aprender mitologia nórdica é ouvindo todas as histórias e entendendo que não é porque alguém tem uma versão diferente da mesma história que essa pessoa tá errada. Falou e não disse por onde começar. A maioria dessas histórias são horríveis de ler. Histórias escritas há mais de 1000 anos atrás. Então, pra quem tá começando, o livro que eu indico é Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Ele é um escritor de ficção e fantasia que escreveu histórias como Deuses Americanos e Coraline. E o livro Mitologia Nórdica é como se fosse um filme baseado em fatos reais. Não é exatamente como aconteceu, mas basicamente tá tudo ali. Eu tô pra começar um projeto lá no TikTok que vai utilizar esse livro como base, mas se tu quiser comprar e já ir lendo, eu vou deixar o meu link de apoiadora aqui nas informações. Utilizando esse link, tu não paga nada mais pelo livro e eu recebo uma pequena comissão. Eu também vou deixar alguns links de livros que eu indiquei aqui e PDFs gratuitos. Infelizmente, muitos desses livros e links são em inglês, mas eu só tô apresentando para vocês material que eu confio e uso. Nada desses links alternativos de Wikipédia. Eu também vou começar um projeto aqui no YouTube, onde eu vou fazer um vídeo para cada poema da Edda Poética, contando a história completa com todos os detalhes e curiosidades. Então se inscreve no canal, clica em gostei e comenta por qual história tu gostaria que eu começasse. Eu sou o Mangerônio, muito obrigado por assistir e até a próxima. Se eu acredito nos deuses antigos, Jesus queria acabar com o pecado no mundo. Odin queria acabar com os gigantes de gelo. Eu não vejo gigantes de gelo andando na rua.